pela forma como estão conduzindo esse trabalho de analisar a MP 777. Para o nosso lado, sensacional a liberdade de discutir, colocar as coisas em debates, escutar todas as posições e tentar decidir o que é relevante e o que não é relevante para a tomada de decisão do Congresso. Vou mostrar algumas coisas que são o que a gente tinha como objetivo quando foi construindo essa medida provisória. A TLP, essa taxa que remunera o FAT, o Fundo da Marinha Mercante, o PIS/PASEP. Talvez mais importante o que é essa TLP é o que não é isso e o que não é essa medida provisória a respeito. É inevitável, num momento como esse, a gente trazer para discussão coisas como: será que o BNDES fez a coisa certa no último governo? O que o TCU está falando? Será que é ótimo ter política industrial? Será que é ótimo ter política creditícia contracíclica? São debates super interessantes. Minha posição, em particular, sobre o BNDES, as pessoas que eu conheço, corpo técnico excelente, pessoas super honestas, e as coisas vão ser esclarecidas para o bem. A gente pode discutir muito sobre política industrial e política contracíclica e como fomentar investimento de longo prazo, mas a verdade é que a medida provisória não é a respeito disso. Não é a respeito disso. Não é a respeito de subsídio explícito. Não é isso, a medida provisória. A medida provisória 777 é sobre o subsídio implícito, ou sobre o primeiro ponto que o presidente Paulo Rabello apontou. Qual é a ideia aqui? É desaparecer lentamente, para não criar nenhum ruído, o subsídio implícito. Não faz sentido, é um non sequitur total, falar eu sou contra a medida provisória porque eu acho importante subsídio. Isso não faz sentido. É a mesma coisa que dizer, olha, eu não gosto de bicicleta, então acho que eu vou casar semana que vem. Tem pé nem cabeça isso daí. O argumento, para fazer sentido, para não ser um non sequitur, tem que ser assim: eu gosto de subsídio implícito, que não passa pelo Congresso Nacional, que o Congresso Nacional não decide alocar, o que passa por debaixo impacta a dívida pública e ninguém enxerga, ninguém alocou ali, ninguém escolheu entre isso e, por exemplo, o Bolsa Família. Eu quero subsídio implícito, eu não quero competir com as outras alocações, eu não quero que o Congresso decida isso. Por isso, eu sou contra a medida provisória. Isso eu entendo. Eu discordo, mas eu entendo o argumento. O argumento do subsídio, eu sou contra. Não, isso não faz o menor sentido, uma ofensa à lógica e à inteligência. Então, o principal dessa medida, de longe, é dar transparência, colocar a luz, acabar com o subsídio implícito que acontece. O Congresso Nacional é a forma democrática que foi decidida, muito boa, pela nossa sociedade, de alocar os investimentos. Eu acho que a coisa mais importante é deixar o Congresso Nacional ver aonde que vale a pena gastar o dinheiro. E da forma como está hoje, isso não acontece. Então, independente do papel do BNDES, não tem nada a ver com isso daí. O que a gente quer com essa medida é que esse seja um banco como todos os outros bancos de investimento pelo mundo, o alemão, Colômbia, Japão, onde a taxa é a taxa de mercado, e a gente pode discutir isso daí. Depois, se for ótimo, fazer subsídio para o longo prazo, infraestrutura, social, ou o que quer que seja, uma discussão super válida. Mas não é essa medida provisória que não se confunda. Segundo ponto que eu quero apontar aqui, o item 2, é juros estrutural. Pode parecer bonito a gente da Fazenda, Banco Central, falar assim, puxa, eu quero proteger o FAT. De fato, é isso que faz essa medida provisória. Ela corta esse subsídio implícito que tira dinheiro do FAT, tira dinheiro do trabalhador. Mas a verdade é que a gente chegou nessa medida provisória, começou a pensar na TLP, quando a gente estava pensando em juros. Então, como qualquer economista que vai para o governo, fala assim, eu quero ajudar o Brasil. O que está de errado com o Brasil? Esses juros. Porra, tá louco esses juros aí do Brasil. É um ponto completamente fora da curva.
Então, eu tenho que criar medidas econômicas para que o juros estrutural, eu não estou falando da Selic, estrutural, juros que conseguem ficar permanente baixo, sem causar inflação, que esse juros estrutural caia. E daí a gente estuda, como acadêmico, como economista, como professor, o que está de errado, por que a gente tem juros altos no Brasil? É difícil responder isso, mas a gente tem algumas ideias, algumas hipóteses que fazem sentido. Uma delas é risco de dívida, mas outra delas é que, independente do risco da nossa dívida, tem um pedação de juros neutro que o Brasil tem, que é difícil entender. E a melhor hipótese para entender por que o juros é tão alto no Brasil é que tem um pedaço da política monetária que não faz o seu papel. Ela não se transmite pelo canal de crédito como se imagina que a política monetária tem que se transmitir. O diretor Carlos vai provavelmente falar mais a respeito, entende mais disso, mas o nosso ponto é, não, a gente não pode ter essa coisa apartada e esse canal da política monetária entupido. A política monetária tem que se transmitir por tudo, pelo crédito livre, pelo crédito direcionado, tudo tem que variar junto com a Selic. Então, você mexe nos juros, toda a economia vai, não só um pedacinho dela, tudo, bum, bum. E daí, com isso, ela fica muito mais poderosa e elimina esse juros excessivo alto que tem no Brasil. Terceiro ponto, dívida pública, que é o risco. Conforme o subsídio implícito some, e é lento isso, tá? Então, 5 anos para assumir o subsídio implícito, lento. Mas conforme isso sobe, vai ficando tudo claro o que causa a dívida subir. Atualmente, você não consegue projetar a dívida direito baseado no superávit primário, porque tem um pedaço que entra por ali e você não enxerga. A dívida ficando mais transparente, muito mais fácil de projetar, muito mais sustentável. Outra razão, para ter uma solução fiscal do Brasil e também cair os juros estrutural da economia. Quarto ponto, um pouco mais técnico, as oscilações da Selic nos ciclos monetários. Então, atualmente, quando o Banco Central quer combater a inflação, por exemplo, ele tem que subir 400, 450 pontos base. É muito isso daí. Então, você tem que fazer a política ficar mais forte, mais firme, e menos juros conseguir ter o mesmo efeito. Então, a volatilidade dos juros nos ciclos monetários vai cair. Quinto ponto, fomenta o investimento de longo prazo. Então, é comum o sistema financeiro falar assim, opa, eu tenho um ativo ou um passivo, e ele está ligado a TJLP. E eu não gosto desse risco, eu quero fazer um hedge nesse risco aí. Eu quero fazer hedge na TJLP. Então, deixa eu pensar o que depende da TJLP. E daí você se esbarra numa situação que a TJLP é determinada pelo CMNE, Conselho Monetário Nacional. Eu e o Carlos estamos lá, um comitê, e decide isso de forma muito mais arbitrária do que o ideal. Você não consegue fazer hedge, porque vai depender da cabeça dos caras que estão sentados lá no CMNE, em vez de ser uma taxa de mercado. A TJLP, se transformando em TLP e convergindo para a taxa de mercado, vai fazer com que o risco, esse risco de longo prazo dos investimentos, possa ser hedgeado. Você cria um mercado para isso. Quem que vai fazer esse mercado aparecer? O BNDES. O BNDES vai ter um monte de ativos, os empréstimos do BNDES, e vai poder securitizar esses ativos e fazer esse mercado de longo prazo numa taxa não arbitrária, mas numa taxa que dá para hedgear, mole de hedgear, aparecer. Último ponto, tudo que a gente fala é lento. Ah, daqui a 5 anos isso vai acontecer, o subsídio vai desaparecendo lentamente, a taxa estrutura... Não, na verdade, o mercado antecipa isso, os agentes econômicos e financeiros antecipam isso e a gente já está vendo essa mudança acontecer agora. A taxa estrutural está caindo agora. O Banco Central está podendo reduzir os juros, em parte porque isso está acontecendo agora. Se reverter essa medida, vai ser bem ruim para o Brasil. Quer destruir o Brasil agora, nessa tentativa de recuperação? Atrapalha isso, é uma boa metodologia. Deixa eu mostrar alguns gráficos sobre o que aconteceu nos últimos anos. Primeiro, esses 2 gráficos do que aconteceu com o crédito livre, crédito direcionado crescendo para caramba, eram uns 30% do crédito total e acabou virando mais do que 50% do crédito total. E essa outra, acho que vocês conhecem, eu vou ir meio rápido aqui. E a outra que mostra que, olha, o crédito direcionado, ele tem um juros, um spread super baixinho e constante, ele não se mexe.
enquanto o crédito livre, que é o que está em cima, ele oscila e está num valor muito mais alto. Então, isso tem a ver com a transmissão de política monetária, mas mais importante é o que aconteceu no último governo. Eu ia discutir um pouco sobre o que aconteceu depois de 2008, com a expansão do crédito direcionado e depois do PSI, mas ontem à noite eu li o primeiro capítulo do livro verde do BNDES e falei, eu não preciso discutir porque ele já está lá, e eu concordo com o que está escrito ali no capítulo 1 do livro verde do BNDES. Então, ali está escrito de forma elegante, depois dessa fase contracíclica aqui, de criar crédito para combater a recessão, o governo pisou no acelerador, no PSI, renovou esse plano por 8 ou 9 vezes, não fez avaliação se isso estava sendo benéfico ou não para o país, e de forma elegante falou, foi uma burrada, eu estou falando de forma não elegante, foi uma tremenda burrada mesmo, faz parte. Agora, de novo, teve um erro que foi feito, na minha opinião, mas erro é legítimo. O que não é legal é ser implícito isso. Tá? Então, eu estou subscrevendo ao livro verde que descreve o PSI, mostra que houve um erro ali de política, mas não é isso a medida MP 777. Outra coisa interessante ali no livro verde é qual o impacto que isso teve sobre investimento e sobre produtividade. E o livro verde, num box, não lembro qual é o número do box, mas no fim do capítulo 1, mostra um gráfico que fala o empréstimo do BNDES subindo e produtividade afundando. Parece que, quando o BNDES dá crédito, a produtividade cai. Na verdade, a literatura acadêmica, os papers do Bonomo, Brito, acho que é o melhor deles, que faz uma análise com mais de 1 milhão de empresas, mostra que, na verdade, o impacto é zero. Não é negativo, mas os empréstimos nem criaram produtividade, nem criaram investimento, muito pelo contrário, foi um gasto que não produziu nenhum benefício. Mas, de novo, faz parte, o importante, como o livro verde coloca, é fazer os programas avaliar. Um pessoal do BNDES foi no Ministério da Fazenda, semana passada ou retrasada, mostrando novas metodologias de avaliação de projeto. Sensacional, é isso daí. É um banco de fomento, tem que analisar o que está acontecendo, se está sendo eficaz ou não o projeto, às vezes vai acertar, às vezes vai errar, ótimo. Isso não tem nada a ver com subsídio implícito, isso tem que ser explícito. Você fala, puxa, eu quero botar esses juros baixos aqui, papapá, e vai ser bom para o Brasil, vamos lá, explicitamente. Tá? Então, não seja contra a medida, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, é a bicicleta e o casamento de novo. Isso é o subsídio implícito, que está na nota que o Mansueto fez, mas aqui eu coloquei só um pedaço, só a parte implícita. O Mansu botou tanto implícito como explícito, e aqui eu botei só o relacionado com a MP 777. Tem outros subsídios implícitos que não são contemplados na MP 777. Tá? Mas é um começo. Isso é o tamanho da coisa. Implícito. Entrou, subiu a dívida. Nos últimos anos, 40 bi. Um Bolsa Família e meia, uma coisa assim, e ninguém viu. É isso que a medida vai combater. Outro pedaço é desse poder da política monetária. Então, aqui o que eu coloquei é a oscilação, eu primeiro filtrei as séries e coloquei a oscilação do crédito direcionado e do crédito livre. E o que você nota é que, quando a Selic sobe ou desce, o crédito livre sobe e cai bastante. A política monetária se transmite, e o crédito direcionado fica parado, nada acontece com ele. Fica emperrado. Então, é um pedaço do canal que não funciona. E essa é a parte bonita, econômica, de ter um efeito, de fazer a política monetária se transmitir por tudo e ter um impacto positivo de queda de juros. Um pouco mais técnico aqui, isso conta com o modelo que a gente fez na SPE, vendo qual o impacto na inflação de uma subida de juros. Atualmente, o impacto é realmente pequeno, mas com a medida MP 777, esse impacto se torna maior e você precisa de menos juros para causar a mesma redução de inflação. Esse último cenário que a gente começa a construir, depois de ter a MP 777 aprovada, que mostra Selic cadente e a TLP cadente também.
Esse é o Brasil como a gente quer que ele seja. Tudo convergindo para juros mais baixos, a Selic e a TLP. Não acredita nisso, acha que o Brasil vai dar errado. Então, esse é o Brasil dando certo. A NTNB, a bola caindo para 2,5%. A inflação caindo. É isso que dá. Tá? E é isso que a gente está esperando que vai acontecer com o Brasil. Oi. Concluir. Concluindo, muitas discussões úteis, a gente pode debater. Algumas discussões são até interessantes de falar, não, eu quero botar um redutor, não fazer convergência para o mercado. Quer dizer, eu quero manter o subsídio implícito, não faz sentido. Outra, eu quero botar o IPCA em vez de... Não faz sentido porque tem que ser uma taxa de juros. Eu quero que seja uma taxa nominal e não real. Não foi perguntar para a empresa para ver que o juro real é muito melhor para fazer hedge, o próprio BNDES pode fazer esse hedge muito bem. Então, um monte de discussões aí. Tal pedaço do dinheiro não tem custo de oportunidade. Então, a pessoa está revolucionando a teoria econômica para achar que tem dinheiro sem custo de oportunidade. Muita coisa que tem aparecido e na sensação de contribuição mesmo. A gente ainda não viu coisa útil, mas está sempre aberto a discutir. O importante é entender que o objetivo primordial é reduzir subsídio implícito aí. Obrigado. Eu agradeço ao secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e passo imediatamente para Antônio José Alves Júnior, professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Rural do Rio de Janeiro.